No ar, Café com Autoconhecimento, com Luciana Salvador e convidados. Conheça-te a ti mesmo. Bom dia! Estamos aqui no ar, começando o programa Café com Autoconhecimento. E eu quero te convidar para estar aqui junto com a gente. Eu sou Luciana Salvador, apresento o programa todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, sempre trazendo um convidado, terapeuta, pessoas do desenvolvimento humano, para vir aqui bater um papo junto com a gente. O programa é transmitido pela Rádio Valinhos FM 87.9 e eu quero te convidar para estar aqui, nos acompanhar, comentar, mandar seus pitacos e interagir aqui junto com a gente, que nós estamos aqui por 1 hora. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Márcia Gomes, terapeuta holística, que trouxe um tema muito bom, porque nós, dentro da nossa vida, das nossas vivências, das nossas tradições, das nossas culturas, a gente estabelece apoios, né? Apoios. Se eu não estou bem, né, por algum motivo, eu corro para cá, eu corro para lá, e estabeleço apoios, né, durante a minha caminhada, e eu vou me apoiando, né, quando eu preciso, nesses pilares que eu vou estabelecendo. Mas e quando tudo está ruim, né? Pilar família não está legal, pilar religião também, cultura religiosa também não está legal, meu trabalho também não está legal, as minhas amizades também não está legal, está tudo ruim. Para onde que eu vou? Sabe aquele desespero que bate na gente, a gente se sente perdido? Para onde que a gente vai? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, é sobre isso que a Márcia Gomes, né, quer falar aqui hoje. Para onde voltar quando tudo está ruim? Bom dia, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui, sempre. E esse tema toca, né? Toca bastante. Profundo. Toca, e eu acho que quando você me falou sobre esse tema, né, eu fiquei pensando, aí você me mandou, né, um pouquinho sobre a direção que ia tomar. E eu falei, muito do nosso desespero, né, enquanto ser humano, é sobre isso. Não saber para onde ir, não saber para onde correr, se sentir perdido. Uma que, né, a maior parte da população está, né, no sistema de sobrevivência mesmo. Nós estamos, no primeiro degrau aí, né, do nosso desenvolvimento. Então, quando a gente não sabe para onde ir, se sente perdido, bate o desespero. Sim. E eu acredito que muitos estão passando por isso, Márcia. Eu creio, porque a gente tem visto aí os números, né, segundo a OMS, são assustadores. Eles só crescem do número de pessoas com depressão, com ansiedade, com burnout, tentativas de tirar a própria vida e pessoas que estão tirando a própria vida. E me preocupa muito quando a gente vê influencers, né, na mídia social tomando essa atitude assim desesperada de dar fim à sua própria vida. Porque essa semana tivemos, né, o Lion, que era do One Direction, e ele foi um grande influenciador de meninas de 15, 20 anos. E quando uma pessoa dessa, um influencer que uma referência, né, que é uma referência, que as músicas dele são maravilhosas, lembra um pouco Backstreet Boys, né, que eu gostava muito. São músicas maravilhosas que tocam, tem um ritmo legal. E essa pessoa marcou uma geração. E quando uma pessoa dessas, que tem uma rede de seguidores e influencia muitas pessoas, toma uma decisão dessa, uma decisão derradeira, de total desespero, de não saber para onde ir, né? Porque uma pessoa que toma uma decisão dessas, ela com certeza se viu sozinha na sua dor, se viu sozinha numa profunda dor,
e não viu uma opção de cura, uma opção de sair daquela dor. Talvez até por, na sua consciência, não ter com quem contar. Porque quando a gente tem com quem contar, a gente pega o telefone e liga e pede socorro. Então, o que a gente vê hoje em muitas decisões de pessoas que vão para esses tipos de decisão é que elas perderam a confiança em todos os pontos de apoio, né? Às vezes, na família, que deveria ser o lugar seguro para onde a gente volta, não existe compreensão. Eu ouço constantemente de pessoas falando assim: nossa, essa pessoa está com depressão, mas o marido acha que é frescura. Essa pessoa está com uma depressão profunda, mas a família acha que está fazendo corpo mole, né? Você deve ver isso constantemente também, né, Lu? Então, às vezes, a família não está preparada emocionalmente para dar o suporte que a pessoa precisa, para ter uma escuta ativa. E aí vai se falhando todos os pontos de apoio, essa pessoa vai perdendo a confiança nesses pontos de apoio, todos, inclusive na sociedade. Então, começando do começo que eu tinha previsto de falar, que a gente já foi para o meio. O ser humano é um ser sociável, ele precisa se conectar com pessoas, né? Nós não somos seres individuais, a gente precisa se relacionar. Mas isso não quer dizer que o relacionamento é fácil. A gente precisa dos relacionamentos, mas é nos relacionamentos que a gente cresce, porque é uma conexão difícil, porque tem muitos fatores que dificultam essa relação, né? E eu creio que o primeiro desafio é o conhecimento de quem nós somos. Porque se eu conheço muito bem a mim mesma, como eu reajo, como eu me comporto, qual é o meu limite de tolerância, né? Como dar limite para as pessoas, eu fluo bem em qualquer relação. O problema é que nós não temos esse conhecimento de nós mesmas. E disparado por um monte de questões emocionais, como carência, necessidade de aprovação, necessidade de se sentir amado e acolhido, todas essas nossas necessidades nos levam a comportamentos de negarmos a nós mesmos, né? De tolerarmos o que deveria ser intolerável. E aí começam os grandes conflitos. Mas, partindo do começo de novo, nós somos seres sociais e precisamos nos relacionar. Quando a gente é criança, a gente tem menos problema com isso, porque a gente nasce completamente dependente. A família que a gente tem é aquela, pronto, e acabou, não tem como escolher outra. É o que é. É o que é. A criança precisa, por uma questão de sobrevivência, ela se torna dependente dessa mãe e desse pai para alimentação, para suprir as necessidades, né, prover toda a formação dessa criança. Lógico que essa família, em uma família disfuncional, desestruturada, vai trazer consequências para essa criança, para a psique dela. Mas não quer dizer que tudo está perdido, porque quando ela crescer, ela vai ter ferramentas para buscar ajuda para se curar. Mas vamos supor que é um lar, uma família mais funcional, onde existe amor. Funcional, acho que não existe família assim 100% funcional, né? Todo mundo tem suas questões. Mas se essa criança é criada com amor, ela cria um elo ali, naquele local de família, onde ela sabe, ao longo da vida, que se acontecer alguma coisa lá fora, ela volta e tem um lugar seguro. Então, a nossa mãe, ou o nosso pai, ou os dois, né? Ou às vezes não é nem mãe nem pai, é a avó que me criou, ou uma tia, a gente tem um elo que sabe assim, cara, mesmo se eu fizer uma besteira muito grande, eu sei que eu vou ser acolhido aqui neste lar, né? Então, eu sei que eu tenho um caminho de volta onde eu me sinto seguro e acolhido.
por mais desafios que tenha dentro daquela família. Sim. A gente sabe esse caminho, né, de apoio. Volta, de apoio. Depois disso, vai surgindo outros ambientes onde a gente se sente assim, né? A gente vai se tornando adolescente, então são os amiguinhos da escola, então a gente cria conexão com o professor ou com os amiguinhos da escola, a gente confia neles, né? Então começa a confiar menos no pai e na mãe para falar tudo, aí começa com os amiguinhos. Vão mudando as relações de apoio. Depois a gente cresce, para a faculdade, no trabalho, às vezes você forma uma conexão muito grande com uma pessoa do seu trabalho. Enfim, as igrejas têm um papel muito importante nisso, a comunidade, né? Que onde a gente vai ampliando essa rede de apoio, de saber que a gente faz parte de uma comunidade, de um ambiente seguro e acolhedor. Acontece que a gente está num mundo tão disfuncional que parece que todos esses pontos de apoio estão falindo, literalmente, né? Por uma questão, às vezes, muito egóica, cada um correndo atrás do seu, não tem tempo para escutar, ou a gente desenvolveu uma capacidade muito grande de julgar, né? E aí vieram as redes sociais, e muita gente, eu vejo, às vezes, eu entro num post, vejo os comentários, principalmente quando se fala de depressão, de ansiedade, ou de algum famoso que está passando por uma situação, e os comentários, eu vejo a necessidade das pessoas colocarem para fora. Eu já passei por isso, porque meu marido, porque meu filho, porque... Então, assim, eu vejo uma necessidade das pessoas se expressarem e buscarem apoio num lugar que não é seguro, onde vai receber julgamento, às vezes você vai ser cancelado, às vezes você vai ser julgado. Então, assim, as pessoas estão perdidas nessas conexões de, muitas vezes, não saber a quem recorrer nessa hora, né? Poucas pessoas ainda, eu creio, que tomam consciência que precisam buscar uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra ou de um terapeuta, para que ela possa entender o que está acontecendo com ela, né, nesses momentos onde as coisas ficam muito ruins, onde as pessoas literalmente perdem o sentido da vida, perdem a esperança, estão numa dor muito sofrida ou num relacionamento abusivo que não sabe como fazer para sair. E aí, mas tem pessoas que também não têm condições de pedir ajuda. Eu acho que hoje o acesso está muito mais fácil, tem muitas entidades que têm valores sociais de atendimento, enfim, tem muitas opções de pedido de ajuda. Mas, e eu estou falando sem parar, né, Lu? Não, pode concluir o seu pensamento. Vou entrar aqui. Estou elaborando o meu. E eu estou falando sem parar. Mas, quando eu creio, e eu estava refletindo sobre isso, que quando a gente tem 15 anos é uma coisa, quando a gente chega nos 20, nos 30, parece que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai desconectando dessas relações mais genuínas e verdadeiras, né? Porque quando a gente tem 13, 14 anos, parece que a gente pode contar tudo para as amiguinhas, né? Mas, conforme o tempo vai passando, a gente começa a criar filtros. Né? Isso eu não posso falar para essa amiga. Devido às experiências. Devido às experiências. A gente vai perdendo essa ingenuidade. E é interessante, muito interessante sua fala, porque enquanto a gente é criança, né, voltando para a sua fala inicial, enquanto a gente é criança, a gente está preso no pai e na mãe, mesmo ali nos irmãos, nos avós, nos tios ali, nos que são mais presentes no meu convívio. E ali eu só tenho uma referência, né, que é a minha referência familiar, a estrutura de quem está me ajudando a sobreviver, porque quando você é criança, você está totalmente voltado para fora, né? Por mais que você tenha todas as sensações e emoções ali, você depende do outro para sobreviver. Então, você depende do pai para trabalhar, da mãe para te ajudar ali nos cuidados, né? No contexto familiar inteiro, a gente depende. Mas, quando eu vou para a adolescência, eu preciso de mais referências, porque a adolescência, os nossos próprios instintos naturais vão se organizando para tirar
a gente daquele núcleo familiar, porque eu preciso crescer, me voltar, né, construir mais opções de sobrevivência e não só aquela, né, para ir para a vida. E é muito interessante a sua fala, porque na própria adolescência, que é quando eu estou saindo, né, para a vida, que desperta todos os medos, eu vou construir referências, eu amplio mais essa condição de estar para fora. De estar para fora. E aí você chegou em um ponto bem legal, né? Que é quando a gente vai perdendo essa ingenuidade, quando a gente vai desconfiando da vida. Né? Levando essa desconfiança para a vida, né? Não posso confiar nesse, eu não posso confiar naquele, devido às nossas experiências. E isso faz parte do nosso desenvolvimento, não tem para onde ir, não tem para onde correr, faz parte das descobertas do convívio nas relações, faz parte. Mas aí, né, você entra com a parte religiosa, né? E eu vou sendo inserido em mais grupos, né? E é muito legal essa observação que você fez, porque quando eu estou totalmente espelhado para fora, né, e vou perdendo isso e não construir em mim recursos para lidar com tudo isso, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Porque, né, esses pilares, na medida vão que ruindo, eu vou, é vão como se fossem ruindo. E, naturalmente, no universo, existe um movimento repetitivo e cíclico de expansão e retração. Expansão e retração. A própria respiração nossa expande, retrai. Todo o universo pulsa num movimento constante de expansão e retração. E na nossa vida, quando a gente vê ao longo da vida, isso acontece também. A gente, quando criança, vai expandindo as conexões, as relações, acha que é tudo lindo, maravilhoso, estou fazendo muitos amigos, estou conhecendo muitas pessoas, estou sendo convidado para ir para muitas festas. E é uma delícia. Olha como é legal. Não é sou popular, é uma delícia. Todo mundo gosta de mim. E, de repente, eu começo a me sentir aceito, só que depois de um tempo, naturalmente, a gente vai olhando com um olhar mais maduro. Então, eu falo do meu relacionamento para minha amiga, eu sinto que ela tem inveja. Aí eu falo do carro que eu quero comprar, eu sinto que a outra que não pode comprar tem inveja. Então, aí eu vou criando filtros. Nossa, isso aqui eu não posso falar para ela, isso aqui eu não posso falar com a minha mãe, porque minha mãe me critica. Isso aqui eu não posso falar com a minha irmã, isso aqui eu não posso. Então, assim, a gente vai criando um monte de filtros. E na criação desses filtros, naturalmente, existe um movimento de retenção, né, de retração das amizades, da confiança no outro. E aí eu vou para a igreja, eu vivenciei isso muito quando adolescente, foi quase que foi um trauma que eu vivi, porque eu confiava tanto nos líderes, né? E eu comecei a ver que eles eram humanos, que eles erravam, que eles falhavam, e algumas falhas muito graves para um líder de uma igreja, onde os adolescentes tinham ele como referência, né? E isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 13 anos e depois aos 15 anos. Então, aí você fala, nossa, então, se o líder faz isso, o que eu posso esperar dos outros? Né? A gente vai se frustrando com as relações, porque a gente Então, confiou uma fala muito muito popular para esse cenário, né? O mundo está perdido. Aí a gente acha que realmente estamos no fim do mundo, que não, é tipo vai acabar tudo. Mas olha para você ver que engraçado, é interno isso. É interno. Eu estou no meu fim do mundo, para onde que eu vou correr? Eu vou morrer, eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho, não vou ter quem me ajude, não eu não tenho vou... quem me ajude. Olha como a gente externaliza e é uma projeção, o mundo interno. Sim. Nossa. E eu vejo muito isso, pessoas declarando o fim do mundo. Mas desde criança eu ouvia falar do fim do mundo. Mas desde quando eu me entendo por gente. Inclusive, né, acaba sendo experiências traumáticas, porque as pessoas vão dando também datas e você vai acreditando nessas, enquanto criança imatura, você não sabe, as suas referências é quem está falando que isso vai acontecer também. Previsões assustadoras. E olha como essa projeção, ela vem do nosso olhar interno,
né? Sim. Não tenho mais pontos de apoio. E vem muito da visão adulta passada para a criança, né? Sim. Que é transferida para a criança. Sim. Então, dentro dessas referências que eu construí na minha vida, se a religião, que nem você falou, né, o líder religioso, aconteceu isso, se na minha família está assim, se no meu... Aí eu vou para uma instituição de caridade ou uma instituição, um grupo de amigos ou qualquer coisa. No começo é tudo lindo, né? E aí eu crio em mim esse Nossa, apocalipse. No começo é tudo lindo. A gente se junta com um grupo de dança ou se junta com um grupo de mulheres para conversar. E aí chega uma hora que vem à tona o conteúdo interno de todo mundo. Aí vem as brigas, as fofocas, um falando mal do outro. Aí você fala, de novo, estou vivenciando isso. De novo, o mundo realmente está perdido. Todo mundo é mal. Todo mundo... Por quê? Porque cada um tem para dar aquilo que tem dentro. Então, se a pessoa vive num conflito interno, qualquer relação que ela tiver vai ter conflito. Se a pessoa tem uma negatividade que ela alimentou durante a vida inteira, em qualquer relação, seja na igreja, seja com os amigos, seja na família, ela vai trazer essa negatividade, uma hora vai aflorar. E aí a gente chega na grande pergunta: o que fazer quando der ruim, quando tudo estiver ruim? Para onde que eu volto? Para onde que eu volto? E esse é o momento que bate o desespero. Até me arrepia, porque é o momento chave de uma tomada de decisão, que a gente fala que é o fundo do poço, ou é a situação onde eu perdi esperança em todo mundo e muitas vezes até em Deus. Inclusive, tem até uma psicanalista que é referência, né, na psicanálise, que é a Maria Homem, que ela fala, né, quando chega, né, o cliente na clínica, o meu mundo acabou. Esse é o melhor momento da vida da pessoa. É o fundo do poço. Porque o fundo do poço. O meu mundo acabou. O que eu faço agora? Eu acho ótimo quando uma pessoa vem com essa fala, Lu, porque quando a pessoa chega no fundo do poço, já tentou tudo e não conseguiu nada, já perdeu a esperança em todo mundo, é o ponto de inflexão, é onde ela vai tomar a decisão. Nesse momento, ela tem a oportunidade de tomar a decisão de fazer a virada da vida dela, ou seja, fazer tudo diferente do que ela fez até agora para ter um resultado diferente. Sim. Ou ela vai falar, realmente eu estou perdida, deixa quieto. Então, aí ela segue o caminho dela e já sabe. É uma velhice de uma pessoa insuportável, chata, que dá trabalho para todo mundo, que os filhos reclamam, que ninguém quer ficar com ela, porque ela reclama de tudo. Então, a gente já sabe o caminho da pessoa que chegou no ponto de inflexão, que com certeza chegou, mas decidiu continuar fazendo as mesmas coisas, achando que o problema está no filho, na nora, na cunhada, no irmão, no chefe, no pessoal da empresa, nos funcionários, porque essa pessoa que está em dor, ela tem que dizer aonde está o problema, porque a gente vai buscar onde está o problema. Uhum. E quando a pessoa em muita dor não consegue ver que a causa do problema dela é ela mesma, ela vai culpar todo mundo que está ao redor. A sociedade é malvada, o problema está nos políticos, o problema está nesse país, eu vou mudar de país, o problema está que eu não ganho o suficiente, eu tenho que... E é assim, vai culpando tudo e todos. E se torna uma pessoa insuportável. E o fim dessa pessoa é a solidão e o isolamento. I'm sorry. Talvez na próxima vida tenha solução. Mas a gente está falando de quem chega nesse ponto e decididamente quer mudar. Aí, qual é o caminho? É o olhar para dentro. Voltar para si. Voltar para si, que é o que a gente chama voltar para casa, que é aqui dentro, a nossa casa, né? Que dentro, né? Deixa eu só dar um bom dia aqui. Opa. Diva, a Diva mandou bom cunhada. dia, ótimo assunto, aprendizado sempre, gratidão. Bom dia, Diva, que bom que você está com a gente. Quiser participar aqui do nosso bate-papo, manda seus pitacos que nós vamos aqui conversando. E esse ponto, né, voltar para si, né?
Voltar pra cair casa. em si. É. Cair em si. Dentro da nossa cultura, né, de educação, a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu a olhar para a gente aprendeu a estar do lado de fora, espelhar o outro, né, espelhar o mundo. E não... E culpar fora também, né? E culpar fora também, né? E julgar também. Então, a gente, dentro da nossa educação, né, tanto familiar, escolar, né, a gente não aprendeu a olhar para a gente. Muito pelo contrário, a nossa educação... Hoje, ainda, a gente está observando uma mudança. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos observando uma mudança. Mas, antigamente... a própria educação ela estimulava esse não olhar para si. Por quê? Porque não dava voz, né, para o filho, eu não podia questionar, eu não podia argumentar, eu não podia... Era uma submissão total. Os filhos eram submissos, né? Eles precisavam... ser submissos até para não sofrer a violência dentro de casa, a agressão física, porque era uma cultura muito rígida e violenta e agressiva. Então, a gente foi condicionado a não olhar para dentro. Até porque, se eu fosse expressar os meus desejos e gostos, talvez isso não seria aceito. E por quantas vezes a gente levou o não? Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser do jeito que eu estou falando. Então, hoje a gente tem já uma abertura, né, para conversar com o filho, entender, até porque hoje o pai precisa entender como que o filho pensa, né, o que ele sente, como que ele pensa, o que ele pensa sobre a vida. Então, a gente precisa estimular esse bate-papo para interagir mesmo e entender. Mas, na cultura da maioria da sociedade, não foi dessa forma. Por isso, né, a gente ficou presa nessa condição totalmente do externo. Eu diria aquilo com ressalvas, esse comentário de que hoje os pais ouvem os filhos. Eu creio que você está vendo uma pequena parte. É uma pequena parte. Muito pequena. Que está movimentando uma mudança. Uma mas é muito pequena. Ainda parte é mínimo. de pessoas que despertaram e se curaram. Porque, vamos lá, quando a gente fala disso, de ouvir, a gente não foi ouvido. Por que a gente não foi ouvido? Porque nossos pais, nossos avós, em ignorância, não sabiam lidar com a rebeldia, com o confronto, com o desejo de um adolescente que era diferente do deles, né? Porque a energia de um adolescente é uma energia de transformação. Ele olha para aquela família e fala: nossa, isso aqui é muito doido, eu não quero isso para a minha vida. Então, geralmente, o adolescente, nenhum acha que está na família perfeita. E até por uma questão necessária para que ele saia para a vida, porque se ele achar que tudo ali naquela casa é lindo e maravilhoso, ele não vai ter energia para ir para a vida. Você concorda? Ele precisa desse desse movimento de se sentir expulso desse lugar. De falar, cara, minha mãe é muito louca, meu pai é muito doido, essa casa é casa preciso de doido, sair daqui preciso urgente. sair daqui. É natural que o adolescente... Quem nunca foi adolescente que não sentiu isso? E também natural que os pais comecem também a mandar para fora. Mas tem que ter né? muito autoconhecimento para Sim. entender esse movimento e falar, porque nessa fase, o que a mãe e o pai querem? Gratidão do filho. Não, gente, não vai ter. Não vai ter. Dorme com isso, gente. Na fase de adolescente, você não vai ter um filho fofo falando: mãe, eu te amo tanto, que delícia de comida que você faz. E nem Gratidão aceitando por todo o tudo esforço que você fale. Ai, obrigada por todas as renúncias que você fez por mim. Nessa fase, você não vai ter isso. Mas a mãe carente quer isso, o pai carente e revoltado porque o filho não dá essa gratidão. Aí começam as brigas, né? Aí cala a boca, quem manda sou eu, quem paga suas contas sou eu, fica quieto, você faz aqui na minha casa o que eu quiser. Aí começa tudo, né? Então, assim, por falta dos pais não estarem preparados para vivenciar essa fase de rebeldia, de confronto. Nossa, eu com o meu enteado, quando ele estava nessa fase, a gente ouvia as coisas mais horrorosas. Ele falava: Márcia, segura, respira e ouve. Só ouve, deixa falar. E assim, de repente, você ouve uns questionamentos, só falta dizer assim: você não sabe do que vocês estão fazendo, vocês são estúpidos, que coisa. E você fala: deixa falar, deixa falar.
é um movimento, faz parte. Então, assim, os pais precisam estar preparados para encarar essa fase da vida. E como não está, dá muitos conflitos. E, enfim, e a gente vai vivendo esses conflitos ao longo da vida. E, nesse momento de inflexão, de tomada de decisão, a gente precisa saber que tem um caminho. Que é um caminho, eu sempre digo, né? Crescer dói, dói mesmo. Para o adolescente que está no estirão, ele sente dor no corpo inteiro. E crescer emocionalmente também dói. A gente vai ter que mergulhar profundo nas nossas histórias, nas dores, nos curarmos, nos conectarmos com o divino e descobrirmos que internamente a gente tem tudo que a gente precisa. Este lugar de silêncio, este lugar de acolhimento, este lugar de suporte, de apoio, de amor. E quando a gente encontra isso, a gente cessa aquela busca incessante de buscar o melhor amigo, a pessoa que vai me ouvir, e passa a ser uma coisa mais tranquila buscar ajuda, porque não é assim, se a minha terapeuta não puder me atender agora, eu vou morrer. Não é assim. Eu preciso de ajuda porque eu estou tentando entender um pouco melhor isso, eu estou tentando entender como isso se encaixa. Fica um processo mais leve para a pessoa, o processo de autoconhecimento, né? Então, é isso. Eu vejo que na espiritualidade, que é um processo de conexão nosso conosco mesmos e com o divino, a gente cresce e aí é possível transformar todas as relações. A gente volta para o mundo num processo de expansão, de volta, mas de uma forma curada, onde a gente cessa o julgamento do outro, porque aquela pessoa que é fofoqueira vai continuar sendo fofoqueira e eu já consigo lidar com essa pessoa de outra forma. A pessoa que reclama de tudo vai continuar reclamando de tudo, mas eu aprendo a lidar de outra forma. E ao invés de sair colocando X vermelho na testa de todo mundo, excluindo todo mundo, eu começo o meu movimento novamente de expansão, mas de uma outra forma. E aí a gente tem a possibilidade dessa pessoa contribuir com a sociedade, ajudando outras pessoas a fazerem esse caminho interno de cura, de conexão. E eu creio que nesse processo de expansão individual é que a gente consegue contribuir com o crescimento da sociedade, dos grupos, né, da família. E a gente passa a ser luz naquele lugar de família onde antes era um inferno e, de repente, tudo vai se tornando mais leve, mais harmonioso. A gente vem, né, dentro desse movimento todo, a gente vem com algumas crenças que eu preciso ter muitas pessoas. Né? Que muitas pessoas precisam estar conectadas a mim. E conforme a gente vai, né, desenvolvendo experiências desagradáveis, a gente vai se fechando, né? Eu vou saindo fora desse movimento. Então, que é todos os julgamentos que você falou aí, que a gente acaba colocando X na testa, esse não pode, esse não pode, esse não pode. A gente vai indo para um movimento mais de se fechar. Só que esse se fechar, muitas pessoas, elas justificam esse antes só do que mal acompanhado. Sim. É uma das frases, né, que a gente está acostumada a escutar. Também fala, né? Eu saí, né, desses grupos, eu saí desse movimento porque eu priorizei a minha paz. Entre aspas, né? Porque o interno está em um inferno total. Então, a gente vai justificando para nós, né, algumas saídas, a gente vai justificando como se fosse, né, como se nós estivéssemos em um patamar superior ao outro. Sim. E não é bem assim o que acontece. Esse é na verdade, a gente está olhando, né? É um ponto cego nosso. Sim. A gente vai justificando, né, para nós, falando isso para os outros, usando essas frases mais popular de saída, mas dentro de mim existe uma soberba, né?
de que eu sou superior a esse tipo de pessoas que fazem isso, então eu preferi me isolar, né, para me sentir melhor. Mas, na verdade, o interno está uma bagunça total. Então, a gente tem que observar as justificativas que a gente dá para a gente, né, para não cair nesse lugar de se sentir superior ao outro e achar que é um ser humano melhor. Porque, na verdade, se você não fizer o processo de autoconhecimento mesmo, profundo, você não vai entender as suas dores. Você vai ficar só nesses argumentos, nessas justificativas que vai manter a sua dinâmica, né, cega, e não vai se voltar para si. Esse é um dos tropeços que a gente faz na vida, né? E acaba ocultando, se enganando mesmo, né? Se enganando, ocultando de nós a verdade, né? A realidade dos fatos. Eu só fiz esse parêntese para a gente se conectar, né? Eu estou isolada na minha casa. Mas por quê? Quais são os motivos que eu me isolei? O que eu justifico para mim esse isolamento? Parente, pelo amor de Deus, né? Parente, você sabe que não... Né? Parente só arruma confusão na vida dos outros. Essa é uma das frases que também a gente escuta, né? Sim. É antes um amigo do que um parente. Mas, na verdade, a minha dificuldade de me relacionar me tornou essa pessoa que pensa assim, mas, na verdade, eu não trabalhei com nada em mim. Eu só estou me tirando desse lugar para não entrar em contato com os desafios que eu tenho interno para lidar com essa situação melhor. Então, muitas pessoas, conforme a gente vai crescendo na vida, né, virando adultos, que a gente sabe que a consciência ainda está muito lá na infância, a gente vai ficando mais isolado, mas justifica para a gente essas coisas que, na verdade, a gente está ocultando uma realidade e se enganando, como você mesmo disse. Mas antes de você entrar, peraí, que a Diva fez aqui uma pergunta. Oba. E o Simon mandou bom dia. Bom dia, bom Simon. dia, que Simon. bom que vocês estão aqui com a gente, gente. Como manter a saúde e estrutura de uma família funcional? Segura o seu comentário, e aí você vê. Você quer responder agora, você quer responder depois, né? Você quer falar o que você já estava engatilhada aí para falar? Eu acho que eu puxei o microfone e ficou até mais alto. Achei fantástica essa colocação, Lu, pelo seguinte: o nosso ego, que é nossa estrutura psíquica, que nos sustenta. Não existe uma pessoa sem ego, porque sem ego você fica fora do circuito. A gente precisa do ego, e eu trato meu ego com muito amor. Mas não é ele que manda em mim. Então, o processo de tomada de consciência e autoconhecimento é entender quando esse ego está querendo mandar na gente e tomar conta das decisões, ou quando somos nós mesmo como seres, né, que precisamos do ego como estrutura, precisamos da mente, precisamos do corpo, mas a decisão é nossa. Então, quando a gente está curado e das nossas dores do passado, quando a gente curou dores inconscientes, a gente fala para o ego, ei, fica aí quietinho, porque quem toma a decisão aqui sou eu. Então, essas decisões do tipo de isolamento, porque de verdade eu estou no processo de autoconhecimento, eu já aprendi tanto e agora não me cabe mais o relacionamento com esses réis mortais, porque eu estou num outro nível de consciência e agora eu só quero me relacionar com quem está crescendo, porque eu sou uau. Isso é ego, porque durante toda a vida a gente depende de pessoas de todos os níveis para a gente se alimentar, para a gente viver. A gente vive em sociedade, onde o prato que eu como, ele foi tudo que está ali foi plantado por pessoas em diferentes lugares, foi colhido, teve o tempo do sol, da água, da chuva, de tudo. Assim, é uma cadeia que, quando tudo que eu preciso na minha vida, eu dependo de pessoas que fizeram, que produziram, que colheram, que plantaram, que fizeram, que venderam, que tudo. Então, assim, a gente não vive num mundo onde eu posso me isolar e viver a vida que eu vivo muito bem. Senão eu vou me isolar, me isolo mesmo. Então vai para o mato e vive sozinho. Vai para o Tibete. Até no Tibete, lá o monge tem que ter alguém para fazer a comida dele, né? E pagar as contas dele. Mas, assim, é um mecanismo do ego.
Então, o que eu penso hoje sobre isso? Eu penso que a gente tem que dobrar esse ego e tentar entender essas falas de crença que nos levam ao isolamento e falar: por que eu não consigo lidar com a minha mãe? Por que eu não consigo lidar com meu irmão? Por que eu não consigo ouvir meu tio falando que eu estou gorda? Por quê? Porque se eu não consigo mudar o outro, o que em mim me incomoda tanto que me faz me afastar do outro? Se eu não suporto olhar para a cara de uma pessoa, ou se eu não suporto a voz dessa pessoa ou a fala dela que me agride, eu tenho que olhar para mim e perguntar por que eu entro na frequência dessa pessoa quando ela me agride. Porque se eu souber dentro de mim quais foram as dores que desencadeiam esse processo, eu estando curado, eu olho para a pessoa e falo: nossa, mas está nervosa, né? Por que ela está tão nervosa assim? Não estou entendendo. Não entra em ressonância. Não entra em ressonância. E eu observo o outro na dor dele e vejo que é uma pessoa em dor. Porque eu sempre repito, uma pessoa em dor é incapaz de dar amor. E quando a gente se cura e vê que quantas dores a gente também já causou, a gente vê que existe a possibilidade do outro se curar, mas é uma escolha dele. Se ele não decidir se curar, me curo eu e lido com toda essa situação difícil. Então, respondendo à pergunta da Diva, eu definitivamente não consigo mudar o outro. Eu não consigo mudar a forma como o outro fala, eu não consigo mudar a forma como o outro age. E tem horas que dar um tempo é necessário, mas não é, de repente, se eu não consigo me afastar da pessoa, é dar um tempo aqui dentro de falar assim: porque eu vou passar um dia sem me irritar com essa pessoa e vou olhar de outra forma e vou começar a agradecer pela vida dessa pessoa. Eu fiz isso com várias pessoas, assim, agradecer porque esta pessoa é instrumento e ferramenta para o meu crescimento. Se está vindo dor quando eu me relaciono com alguém, é porque a dor está em mim. Ninguém é capaz de jogar uma dor para cima de você. Ninguém. Sim. Assim, eu vou jogar uma dor para você, Lu, pega aí. Não existe isso. A dor está em mim. Aí, se a pessoa me humilha, eu sinto a dor da humilhação, é porque ainda está em mim essa dor da humilhação. Quando a gente fala, por exemplo, de uma dor que é muito profunda, de dores de abuso, você fala: nossa, a dor do abuso é muito profunda. A pessoa que foi abusada, ela fala: é verdade. A pessoa que nunca se sentiu abusada, ela fala: eu não conheço essa dor. Ela nunca sentiu. Então, falar de abuso moral, abuso psicológico, abuso sexual, abuso de qualquer forma, para uma pessoa que nunca se sentiu abusada, para ela não ecoa. Não. E seguindo essa fala sua também, dentro dessa pergunta da Diva, que eu acho bem interessante, por sinal, né? Porque é um dos maiores conflitos que a gente tem. Familiar. Familiar. A gente... essa pergunta dela, ela me remete a pensar em como a gente quer controlar tudo. Sim. Dentro do nosso ambiente familiar. Então, eu quero que as pessoas pensem como eu penso, sinta como eu sinto. Então, façam o certo, que eu acho que é certo, e se errar, pelo amor de Deus. Né? Então, como manter essa estrutura funcional? Né? Tentar entender o outro. Tentar sair do nosso campo de referências e olhar para o outro. Porque, na verdade, quando eu estou dentro, né, desse controle, né, tentando fazer todo mundo funcionar à minha forma, na verdade, eu estou manipulando uma situação. Sim. Né? Manipulando uma situação. Todo mundo tem que fazer da forma que eu faço, e com muito medo. E não aceito que o outro seja quem ele é. Exatamente. E com muito medo dessas pessoas saírem do meu controle. Então, tentar entender. Se eu tenho um adolescente dentro de casa, o adolescente nunca vai estar vivendo a fase que eu estou vivendo. Da mãe, nem tem do pai. O conhecimento e nem que tem você o conhecimento e as referências que eu tenho. Então, eu tenho que
eu preciso entender esse adolescente. Quais as referências que ele tem, né? E por que ele age dessa forma? A adolescência é uma fase de muito medo, né? Então, por que ele está muito reativo? Ou por que ele se fechou dentro do quarto? Meu marido, por exemplo, eu preciso entender também, né? Como que ele cresceu, qual foi a cultura, tentar entender, e não fazer o meu marido virar um objeto, né, para satisfazer os meus desejos e vice-versa, o marido também fazer a mulher virar esse objeto, né, para atender todas as suas necessidades, expectativas fantasiosas, que na maioria das vezes né? Então, a funcionalidade existe dentro, né, trazendo para a sua fala, dentro de eu entender qual aonde todo mundo está, né, situado, e qual é a função de todo mundo também ali. Perfeito. Né? Senão, eu vou entrar em um caos, vou fazer todo mundo entrar nesse inferno também, porque os pais são autoridades. E é eles que estão no comando, querendo ou não querendo. Até energeticamente, né? Vindo pela constelação familiar, cada um na família tem o seu papel. Exatamente. Quando existe uma usurpação deste papel, é onde dá muita confusão, né? O filho querendo dizer para a mãe o que ela tem que fazer. Né? E os pais... O filho adolescente achando que o pai está todo errado, que tem... Eu lembro de algumas falas com o meu enteado quando ele estava nessa fase, né? Meu Deus, era difícil a conversa. Eu falava para ele assim, olha, Enzo, faz o favor, só ouve o que eu tenho para te falar. Eu sei que agora talvez você não entenda nada, mas talvez no futuro possa fazer sentido para você. Então, só ouve o que eu penso. Não quero que você mude a sua ideia. Porque, assim, nessa fase, quando a pessoa não quer ouvir você, ela está entendendo que você quer fazer ela mudar de ideia. Então, assim, se eu faço um convite para você, não precisa mudar de ideia, mas eu só quero que você ouça o que eu penso sobre isso. Entenda a forma que eu penso então, também. assim, se as pessoas começarem a, primeiro, externalizar o que sentem. Olha, Lu, fiquei muito chateada porque você fez isso, eu esperava isso de você. Eu coloquei o meu sentimento de frustração. O outro, talvez, ouça e fala, puxa, podia ter feito diferente. Mas, assim, brigando e mandando e determinando e gritando, não muda o outro, só desencadeia uma relação de revolta, de repulsa, de resistência. E aí fica todo mundo na briga, na resistência e na defesa, onde não tem harmonia. Definitivamente, nessas situações, dessas trocas de energia, é impossível ter harmonia. E aí é onde que a família, né, vira aquele caos todo que muitos estão vivendo. Ela tem uma outra pergunta, eu acho aqui, um outro pitaco, mas se você quiser completar isso. Eu quero só trazer um depoimento muito rápido de uma cliente minha, que foi muito rápido esse processo de transformação. Ela já tinha feito terapia em algum outro momento que ela tinha tido depressão e voltou para este lugar de caos familiar. E ela trouxe uma questão onde ela, como a irmã mais velha, ela pegou o papel de mãe para criar essa irmã mais velha. Então, ela assumiu como se fosse o papel de mãe dessa irmã, e a irmã adotiva, e elas cresceram. E ela, na mente dela, continuou sendo a mãe da irmã. E tem que fazer assim, e com seus filhos tem que fazer assim, e assim, ela teve uma compreensão de que ela estava no lugar errado, porque a irmã cresceu, agora é mãe, tem a família, e ela precisava voltar para o lugar de irmã. E quando ela conseguiu resolver as questões emocionais dela no tratamento do porquê que ela se colocava nesse lugar, a harmonia na família completamente voltou ao lugar, a irmã voltou a ser irmã, ela parou de querer mandar e controlar o que a irmã tinha que fazer, porque ela nunca teve filho, mas ela achava que ela tinha o conhecimento para definir como que a irmã tinha que
criar os filhos dela. Então, essas distorções da gente assumir, às vezes, o papel do outro, de querer dizer para o outro o que o outro tem que fazer, a gente pode falar, olha, eu penso que você poderia fazer isso, mas a decisão de fazer e a forma como a gente fala, ela pode ser assim, né, o estopim para uma grande guerra familiar. Sim. E ufa, né? Que peso que ela tirou das costas dela. Porque quando você está assumindo um papel que não é seu, né? Tá disfuncional na hierarquia familiar, Vai dar ruim. você vai ter um peso também de responsabilidade que também não precisaria ter. É ruim para todo mundo, né? né? E também uma sobrecarga, né? E como esse papel pesa. Pesa. O papel dos pais, né? Sim. Olha o que a Diva falou Vamos aqui. lá. A educação das pessoas de 40 a mais passaram por essa fase de se sentir. A educação das pessoas de 40 a mais passaram por essa fase de se sentir transparente por não poder se expressar. E realmente vê-se uma pequena mudança em algumas famílias que permitem a expressão dos filhos. Eu percebo, mas ainda são muito poucas, porque senão a gente não teria um aumento muito grande de doenças de tireoide de Hashimoto em pessoas muito jovens. É assim, essa questão da fala, da expressão. Antigamente a gente era castrado de falar. Hoje, às vezes, muitos jovens estão sendo castrados de se expressar de uma forma livre, ou estão indo para uma distorção muito grande da expressão, são obrigados a se expressar de uma forma que também eles não concordam. Então, assim, para mim, na minha visão, essa questão da expressão é um desafio kármico para todo mundo. O como que eu vou expressar, eu tenho que curar em mim esse chácara, né, laríngeo, para eu conseguir me posicionar e me expressar. E cada geração vai ter o seu problema. Hoje em dia a gente está vendo nas mídias sociais os problemas crescerem, né? Eu me acho feia, eu me acho incapaz, eu me acho tudo que eu falo da confusão. Então, assim, os problemas de expressão eles vão mudando o problema em si, mas o fato existe. Nós temos que curar essa nossa expressão, a forma da gente se posicionar com amor e de uma fala cuidadosa e amorosa. E voltando, né, dentro aqui do nosso tema, esse caminho que a gente vai fazendo, né, de saída para fora é essencial, sim, né, porque a gente precisa buscar referências para sobrevivência, né, para a gente sobreviver. Mas, se não tiver essa conexão interna consigo mesmo, se entendendo, né, Márcia? Entendendo quem nós somos, entendendo as nossas motivações e também entendendo o que faz a gente sofrer e o que faz a gente se sentir bem, né? Se a gente não construir essa informação, não se desafiar a desconstruir muitas coisas e construir novos caminhos que levam para a gente mesmo, né, a descoberta dessas informações, a gente sempre vai ficar na dependência desses pilares que estão em ruínas, né? E com essa sensação de estar perdido e desesperado, pelo amor de Deus, para onde que eu vou? Então, é necessário o processo de autoconhecimento para construir esse pilar de segurança em nós. Não vejo outro caminho, Lu, sinceramente. Eu não vejo um outro caminho se não for o processo de autocura consciente, da pessoa se conhecer e acessar a espiritualidade dela, os dons dela, o propósito dela, saber quem ela é, saber como que ela se posiciona na vida, com quem ela se posiciona, onde que ela tem que dar limite, porque assim, quando a mulher ou o homem toma posse de quem ele realmente é, se torna tão poderoso que tudo que antes afetava ele passa a não afetar mais. E entender que tem horas que eu vou me aproximar de uma pessoa, tem horas que eu vou ter que me afastar, tem horas que eu vou dizer sim, tem horas que eu vou dizer não. É normal isso, faz parte da vida. E se dar respeito, naturalmente o mundo passa a respeitar, né? É esse o caminho. E é importante a construção desses limites Sim. internos, né, e externos também, para a gente se expressar, para a gente expressar para outras pessoas a nossa posição diante da vida, né? Sim. Que legal. Legal. Que tema interessante, que daria aqui outro programa. Foi bom. Muito bom mesmo. Márcia, mais uma vez quero te agradecer.
por estar aqui junto com a gente e trazer tantas informações para a gente construir essa saída, porque é necessário construir essa saída, né? Quero agradecer, Lu, e a todos que estão ouvindo. Sábado que vem, dia 26, vai ser um dia de palestras aqui de mulheres de Valinhos. Eu vou ser uma palestrante 14h40. Então, entra no meu Instagram, marciagomes.terapeuta, vê lá no LinkedIn, no Linktree, na bio, você pode se inscrever para essa palestra. Eu vou falar de como ter uma vida saudável e equilibrada. Então, um gancho daqui, né? A gente continua lá, porque eu vou dizer como ter essa vida saudável e equilibrada, que é possível para todo mundo, está disponível para a gente. Lógico, tem um caminho para chegar lá, para envelhecer com saúde, com a mente equilibrada, para não dar trabalho para os filhos, para os netos, para ser legal. Feliz, né? Que legal. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E olha, gente, olha aí essa palestra do dia 26, a oportunidade de se voltar para si mesmo, né, de construir essa saída muito importante e necessária para o nosso bem-estar, e é disso que vocês vão falar, né? Sim. De saúde e bem-estar. E eu quero agradecer a audiência de hoje, quem esteve aqui junto com a gente, colocou aqui seus comentários, seus pitacos, mandou o bom dia. Quem esteve através do dial, nos ouvindo aí, da sua casa ou do carro, muito obrigada pela sua audiência. O programa Café com Autoconhecimento volta no próximo sábado, das 10 às 11 da manhã, e eu espero você. Um ótimo final de semana a todos. Beijo.